Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, espero e torço para que todos vocês estejam bem. Este vídeo é mais uma analogia, procurando responder uma pergunta que muitos fazem, né? Por que os ETs, os aliens, a própria Confederação Intergaláctica, não interfere logo, não invade logo a Terra e liberta logo a Terra. Então vou fazer aí um vídeo analogia para tentar explicar o motivo. Eu fiz anteriormente a esse um vídeo também com analogia com o título de Enformigados, referente a formigas, a forma de que nós, digamos, vivemos aqui, para fazer uma analogia entre o que nós poderíamos, a realidade que a gente poderia estar vivendo e a realidade de encarnado, que é reduzido como se fosse uma vida de formiga, né? Nada errado ser uma formiga, desde que essas formigas não estivessem matando, né? Se matando entre si. Então, sobre por que os ETs não invadem, não tira logo esse pessoal escuro do poder e tal, liberta a raça humana, né, libera toda essa verdade para eles. O título desse vídeo é No Navio dos Ratos, né, com todo respeito aos animais, mas referindo-se a ratos no pejorativo, né, a esse pessoal que domina o que eles fizeram. Então, assim, imagina aí um navio, aqueles tipo cruzeiros, né, que tem de tudo. Então embarca ali 1000 pessoas, né, mais ou menos na quantidade, pouco importa. Né, só coloca um número aí para simbolizar a vida aqui na Terra. A vida na Terra aqui vai ser esse navio. Então tá ali, esse navio ali navegando, as pessoas se divertindo e tal, né, vivendo. E de repente chega piratas desse navio. Chega os piratas, invadem o navio, tomam conta do navio, dominam e tomam o controle do navio. Né? Então essa é a situação da Terra. A gente tem piratas governando, tem piratas no controle. Porém, se a humanidade estivesse ciente disso, ela está lutando o tempo todo contra esses piratas. Então o que é feito? Esses piratas fizeram uma lavagem cerebral na tripulação, nas pessoas que estavam lá no navio. Fizeram uma lavagem cerebral, colocaram ali o esquecimento, então elas não sabem mais o que aconteceu. Né? O que elas não sabem, desconhecem a realidade do navio. Né? Então nesse navio elas ficaram, digamos, ignorantes, né? Desconhecendo até como foram para lá. Então se passa, digamos, algumas gerações nesse navio, então as crianças, né, os casais lá vão tendo filhos, então nascem novas pessoas, e essas pessoas então já nascem fazendo parte dessa realidade totalmente, digamos, inconsciente do que é. Né? Então nesse navio eles colocam as regras, né? Os piratas que controlam colocam as regras que sempre vão favorecer eles, né? Que o povo sempre vai servir a eles. Então criaram a Matrix. É o que a gente vive nesse mundo aqui. Né? Então, para fazer com que esse esquecimento, esse não despertar seja algo contínuo, então eles drogam a população. Por exemplo, a gente tem a nossa água e a fluoretação da água, né, colocando flúor na água, que é um experimento nazista que foi feito, deu certo lá, as pessoas ficaram mais mansas, então foi para todo mundo isso. Alguns países já tiraram o flúor da água, né, porque viram que é com esse intuito. Fora muitas outras coisas que tem. A própria alimentação, nossa, é assim, tem muitas drogas, muitos químicos. Fora isso, eles ainda colocam, tem os chemtrails, aqueles aviões que passam, deixando e pulverizando, né, a população. Fora isso, numa escala mais oculta, tem toda uma rede de satélite aí, emitindo uma vibração para alimentar a nossa frequência cerebral, que impede que haja uma maior expansão também, a gente alcance outros níveis de realidade e canalize essa informação. Digamos, poucas pessoas conseguem, né, ir além dessas frequências e quebrar essa barreira que está aí, né, criada por aparatos tecnológicos. Então, por isso que, digamos, que se houver uma tormenta solar que vem e quebra toda a nossa rede digamos, aparelhos eletrônicos, né, queima tudo, haveria um despertar muito repentino da humanidade, né, porque é como se caísse os tais 10 de ISIS, então as pessoas despertariam de um momento para o outro. Então, assim, eles usam de tudo isso. Então, criaram toda essa rede em torno do navio e ali são os ratos, que são eles, os piratas, que ficaram governando. Então, as pessoas que estão dentro desse navio, elas não têm a mínima possibilidade, digamos, de despertar, porque eles criaram a Matrix, então está envolvendo tudo aquilo. Ciente, né, ou seja, está ali no navio, só que, porém, algumas pessoas, digamos, que têm uma percepção de que há algo além
né? Opa, eu vi outro barco, eu vi algo passando, né? As pessoas estão sendo como, acreditam em ET, né? Essas coisas todas são ridicularizadas. Faz tudo parte da cultura ali, né? Do implantado pelos piratas. Mas tem essas pessoas que tendem ao, digamos, ao acordar, ao sair daquela situação, né? Porém, os piratas, eles mantêm o controle, então eles se mantêm fora. Então vamos para a parte do resgate. Por que não vem outros navios, né? Digamos que lá fora, então tem o pessoal ciente de que sumiu tal navio, a gente sabe onde está, né? A gente montou um cerco, né? Tá montado o cerco, né? Você tem canalizações que falam de muitas naves, milhares de naves em volta da Terra, ou seja, o cerco está montado, os piratas estão contidos apenas aqui dentro, né? Eles não podem sair. Por que não há invasão? Então você tem um navio ali cercado de piratas. O que acontece quando você tem essa situação? Né? Eles ameaçam matar a população. Eles falam, se você invadir, a gente mata todo mundo, a gente explode todo mundo. Então, esses caras que estão governando o mundo, hoje, eles fazem essa ameaça. Eles falam, se vocês virem, a gente vai explodir tudo. Então, o processo não é de invasão, é de negociação. Então, eles estão negociando. Isso aí dura já dezenas de anos, né? Que está nessa negociação. Hoje, a gente está no momento que eles estão aceitando um pouco mais, né, os escuros dos piratas que estão aqui, a entregar o poder e tal, e liberando algumas coisas e tal. A gente está nesse processo, né, ou seja, o processo está muito mais intensificado porque, digamos, a guarda lá fora apertou mais um pouco, né, o cerco está mais fechado, e tem muitas pessoas despertando também, então está difícil para eles segurar, né. Só que os caras, eles são, digamos, piratas, né, eles estão fazendo isso porque estão acurralados. Então é aquela coisa que nenhum animal acurralado ele ataca. Então por isso que os confederados têm muito cuidado para poder ter essa aproximação. Então vai negociando e tal. Eles poderiam vir de uma vez e arrancar esse pessoal do poder. Poderia fazer isso, né? Mas por que eles não fazem? Então na situação do navio, em que as pessoas tiveram a memória apagada, foram reduzidas a algo além do que elas são, né? Que nem eu fiz a analogia do Informigados. As pessoas estão como formigas, então não tem mais a percepção. E para os confederados, né, os ETs que estão aí, o principal interesse, né, o principal objetivo não é o contato, é recuperar a raça humana, né? Ou seja, a humanidade jamais ia destruir, jamais iam se matar entre si. Né? Ao momento que os piratas colocam isso, impõem essa cultura, impõem essa matrix, eles começam a agir como bárbaros, como bichos. Né? A situação é degradante. Né? Então, não existe o mínimo interesse de contatar o ser nesse estado de alienação, né? De ter um contato, falar, é legal, e aí, beleza? Né? Não tem, não existe, né? Não tem diálogo. Você não consegue conversar com pessoas que estão no mundo normal, né? Vivendo na 3D, a gente não consegue, né? Não tem diálogo. Então, eles muito menos, né? Porque eles veem realmente, para quem está numa realidade muito maior, aqui a gente está como se fossem formigas, né? Formigas, como eu disse, nada errado, né? Se vivesse lá formiga bonitinho e tal, negócio bem na natureza, mas a partir do momento que essas formigas se tornam algo abaixo ainda de formigas, né? Que são formigas bárbaras, que se matam entre si, que fazem coisas estúpidas, né? Como eu falei lá no vídeo, que remove a terra de um lugar e tal, e começa a provocar buracos, ou seja, destruir o seu habitat, é o que o humano está fazendo. Então, o principal interesse é recuperar o ser humano que ficou alienado aqui, né? Então, o trabalho mais intenso é esse. Então, aí você tem, para recuperar então esse navio que foi tomado por piratas, você tem que, para recuperar esse ser humano, você vai ter que infiltrar, digamos, espiões, né? E como faz isso, né? Eles mandam pessoas para o navio, tá? Infiltra como se fosse ali os tripulantes do navio e passa a despertar e emitir, ser um vínculo, né, de contato entre a confederação e as pessoas que estão aqui para tentar recuperar essa humanidade que aqui está, né? E quando essa humanidade for recuperada, aí sim vai ter o contato, né? Então, o primeiro objetivo é recuperar essa humanidade. E quando isso está recuperado, a gente vai ver que o contato é algo secundário. Ele já existe, já está aí, já tem muitos seres contatando e tal, já tem toda uma realidade, a gente só passa, digamos, a participar de forma mais intensa desta realidade. Por enquanto isso ainda não é possível, né? As pessoas estão muito alienadas, então havia um choque de realidade muito grande, mesmo vindo aqui arrancando todo esse pessoal do poder, tendo contato, as pessoas elas iriam continuar alienadas. Ia ser mais complicado para elas despertar, porque
ia ser muita informação para elas processar. Né, que, por exemplo, você tem as pessoas aqui religiosas que têm muitas crenças e tais arraigadas, de repente elas vê todas essas crenças derrubadas, vê uma realidade que é muito maior do que o mundinho que elas viviam, né? Então a mente não vai conseguir processar, né? Mesmo que elas vivam aquela realidade, vão viver em um estado como de zumbi, né? Como a gente já vê a maioria das pessoas vivendo, totalmente alienadas, elas não se dão conta da própria realidade. E se essa realidade aumenta mais ainda, né, fica muito pior. Então, assim, tem que ser gradativo, tem que ser ao pouco. Então, eles fazem aquelas coisas, enviam mensageiros. Ó, vai lá, prepara a população, né, prepara ali a tripulação ali do navio. Na hora que estiver num grau já que que possibilite um contato, né, aí a gente vem e interfere. Caso os seus piratas, né, por isso que os caras não destroem o mundo. Muita gente tem medo de falar, não, os caras vão eliminar 95% da população, esse é o plano, tal. Isso aí é catastrofismo. Né? As pessoas começam a alimentar isso, a alimentar essa espécie de medo que vai acontecer. Os caras eles não vão fazer isso porque se eles eliminarem a população, quem que vai ser o escudo? Né? É que os terroristas lá quando invadem algum lugar, lá dentro de banco, eles colocam refém. Né? Não tem o interesse de eliminar os reféns, senão eles ficam sem escudo. Né? Então as pessoas são o escudo deles. Né? O escudo, a ameaça é de explodir tudo se tentarem invadir. Né? Enquanto isso, criam essa matrix alienante e vão usando as pessoas, né, a benefício deles. E a situação, digamos, da Terra é essa. O principal objetivo é fazer com que as pessoas despertem. E despertando, aí vem o contato. E se caso os piratas ameaçarem, pirarem, né, forem explodir, não tiver jeito, aí vem a invasão. Né, eles vêm, invadem. Muitas mensagens, a gente já tem muitos, digamos, relatos também de pessoas do meio militares falando que, ó, os caras realmente, a nave voa a base militar lá, aparecem as luzes e a gente vai ver as ogivas, está tudo desarmado. Nosso armamento foi todo inutilizado. Há muitas também canalizações que falam que mísseis já foram lançados tentando provocar em conflitos e guerras, né? Eles fazem meio aquele ataque de falsa bandeira, né? Mandam um míssil lá, ninguém vai saber quem foi mesmo, né? Derrubam um avião. Esses mísseis são pelos ETs são inutilizados, né, em ar, tal. Eles vão lá e evitam o ataque. Então eles vêm evitando e vêm cuidando de muita coisa. Você tem aí o incidente de Fukushima lá liberando radiação e tal. Eles ajudam ali a fazer essa limpeza, né? Então aqui, enquanto a humanidade estiver nesse grau de alienação tão grande que não possibilite um contato mais direto, aqui fica uma espécie de viveiro, né, onde estão ali os bichinhos vivendo. Então eles têm que ficar fazendo aquela limpeza. Né? Então eles limpam a radiação, limpam o lixo que a gente coloca nos oceanos, e ajuda a equilibrar o nosso ar, a atmosfera e tal, para que a coisa aqui não... Senão, já não teria mais vida na Terra, né? Essa seria a situação. Então, o principal objetivo é despertar, acordar. Busque por isso. Se você sente que tal há algo mais, então vai que você vai encontrar algo que está muito mais além, né? É um processo gradativo, um processo de expansão da consciência, e a pessoa tendo esse acesso a isso, ela começa a canalizar muito mais, né, que vem em forma de energia, e a energia você te coloca você em contato com outros planos, nesses outros planos, há outras realidades, há outras dimensões, há muita informação que nos permite entender até a nossa própria realidade. Então essa seria a situação desse navio dos ratos, né? Nós estamos aí fazendo um trabalho digamos, de recuperação e tendo sucesso nisso, vem o contato sem catástrofe nenhuma, uma transição tranquila, né? Coisa que dificilmente pode acontecer porque a humanidade está a um grau de alienação muito grande, né? Então, digamos, pode chegar um momento que o barco vai sacudir, aí todo mundo que salve-se quem puder, né? Então espero que vocês tenham gostado, entendido essa analogia. Perguntas podem deixar aí na descrição do vídeo ou em comentários. Na descrição eu deixo ali minhas páginas do Facebook, vocês podem entrar lá, curtam. Deixe lá as perguntas, eu terei o maior prazer de responder nos próximos vídeos. Muito obrigado e até mais.